Ok. Já está ao Bora. vivo. Já está ao vivo. Tranquilo? Isso. Então, dê seu boa noite, Israel, para a Boa galera. noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. É um prazer novamente estar aí nessa nova jornada aí de lives online, né? Nossas palestras agora online. Isso. Vamos lá. Nosso palestrante de hoje, Lucas Felipe. Dê seu boa noite aí. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Cristo esteja conosco. Show de bola. Nós, daqui a pouquinho, falta 1 minuto e meio para nós começarmos. 1 minutinho para nós sermos pontuais a nossa live. Eu queria só falar uma coisa. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, já que as casas espíritas, né, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, enfim, os templos espíritas, de modo geral, estão fechados, então, encontramos uma maneira de levar a mensagem, certo, de Jesus, o evangelho de Jesus, a cada um. E até pode atender mais pessoas, né? Nosso centro é pequeno, né? Falar em nosso centro, lembrando que nós compramos a nossa sede, viu? Lembrando mais uma vez, nós compramos. Gostei, Israel. Compramos a nossa sede. E o endereço da sede, onde é? Terceira Travessa, Clara Nunes. Vou repetir. Terceira Travessa, Clara Nunes, 132, no bairro São João da Escócia. Fica uma rua por trás do Colégio Jesuína. É bem fácil de achar, tá? Depois a gente vai dar mais detalhes. Então, já estamos chegando no nosso horário, tá? Eu queria falar, antes de passar a palavra, fazer a prece, tá? Pense coisas boas. Fale coisas boas. E principalmente, faça coisas boas. Então, pense, fale e faça. Eu posso até pensar em coisas ruins, que não é ideal. Eu posso até falar coisas ruins, que não é ideal. Contanto que eu faça as coisas boas. Só lembrando, rapidamente, uma historiazinha, que já faz parte do episódio. Um grande palestrante, onde chegava era casa cheia, porque ele era muito bom orador e falava coisas belíssimas. E sempre que ele falava no centro, tinha um senhorzinho lá atrás que gostava de ouvi-lo, né? Um senhorzinho. Mas na frente, alguns anos depois, os dois desencarnam. E no plano espiritual, duas luzes, uma apagadinha e outra luz brilhante, uma luz enorme, linda. Aquela luz apagadinha ficou enciumada com aquela luz bonita e foi se aproximando da luz bela. Quando chegou perto da luz brilhante, disse: Você? Aí a luz brilhante disse: sou eu. Quem era a luz brilhante? A luz brilhante, bonita, bela, era aquele senhorzinho que ficava lá atrás. E a luz apagadinha, quem era? O grande orador espírita, o grande palestrante. E ele pergunta, mas como? Como é que você tem essa luz tão bonita e a minha está tão apagadinha? Eu era um grande orador, as casas eram cheias. E a luz brilhante do Senhor que eu via disse, eu coloquei em prática tudo que o Senhor pregava. Então, é por aí. Nossas ações. Não adianta falar e não agir. Precisamos agir. Então, vou repetir. Pense coisas boas. Fale coisas boas. E, principalmente, realize ou faça as coisas boas. Eu vou convidar agora o nosso irmão Israel para fazer a prece inicial e, logo em seguida, passaria a palavra para o nosso palestrante, Lucas Felipe. É com você, Israel. Então, vamos elevar o nosso pensamento, né? O nosso Mestre Jesus. Amigo e Mestre Jesus, estamos gratos por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. E desta vez, Mestre, nessa nova experiência de fazer a transmissão online, que Tu possa, da mesma forma, estar entre nós, nos amparando, nos intuindo. Em especial, o nosso irmão Lucas, que vai fazer uso da palavra mais ostensivamente, que ele possa ser amparado, intuído pelos benfeitores espirituais. Protege-nos a todos, Jesus, que Tuas bênçãos possam estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos, tá? Mais uma oportunidade, já que as casas espíritas estão fechadas, de levar a mensagem do Evangelho de Jesus até você, onde quer que você esteja. Então, estamos aqui com o meu querido sobrinho Lucas Felipe, que, além de ter muito orgulho da pessoa que ele é, seguiu a profissão do tio.
é professor de educação física, professor de faculdade, viu, para talentar, tá? Tão jovem, já é professor de faculdade. E nosso irmão Israel é coach, né? Para quem não sabe ainda, é coach. Era gerente da Caixa Econômica, mas achou melhor dedicar-se àquilo que tinha mais habilidade, ou gostar de fazer, né? Gostar de fazer. Então, nosso irmão Israel é coach para aqueles que ainda não têm conhecimento, que pode dar palestras em várias empresas, enfim. Estamos aí, então. Então, Lucas, eu vou falar o tema, tá, que você nos passou. O pensamento cria a vida que desejamos. O tema é fantástico. Então, com a palavra, o meu sobrinho, show de bola, Lucas. É com você, filhão. Show de bola. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado aos nossos telespectadores. Espero cumprir com a expectativa de todos vocês de ficarem um pouco mais enriquecidos nessa noite sublime, que aqui estamos com Cristo. Ele já disse que onde 2 ou 3 estiverem lá, ele também estaria. Então, em nossa reunião aqui, junto com vocês na reunião virtual, Jesus também se encontra conosco. Pois bem, antes de colocar qualquer questão, é preciso, antes de tudo, ambientar essa questão em um aspecto maior, geral, da qual ela faça parte, ela comporte, e assim a gente possa compreender a sua necessidade. Lucas, o que é que você está dizendo? É porque, normalmente, a gente é muito apressado quando a gente quer entender algum tema ou compreender algum tema espírita. A gente isola o tema espírita do corpo principal. O que é o corpo principal? É a resposta que a doutrina dá para algumas perguntas simples. De onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido que estamos vivendo na nossa vida aqui agora. Então, a doutrina ela dá uma resposta para cada coisa dessa. Viemos do plano espiritual, vamos para o plano espiritual, e a razão dessa existência agora é de nos preparar para uma vida melhor no plano espiritual. Então, já compreendendo uma resposta muito clara, de uma realidade maior, superior do que essa, e que essa vida é temporária, e nesse sentido, com um objetivo muito pedagógico, então a gente consegue ambientar qualquer questão espírita de uma forma mais nítida. Então, quando a gente bota o tema do pensamento sobre esse fundo espiritual, fica claro que o que a gente entende por pensamento não é uma mera atividade cognitiva, não é uma mera atividade intelectual. Pensamento, antes de tudo, visa conceber aquela ideia que junta pensamento, sentimento, comportamento. Então, não vamos aqui, quando estivermos falando em pensamento, falamos apenas de uma coisa abstrata. Estamos, antes de tudo, falando de uma coisa muito concreta, que é os nossos pensamentos mais íntimos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Lucas, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que há na sua vida é pensamento. Primeiro que a vida é o pensamento do Criador. Quer dizer, só existe essa vida que agora vivemos porque Deus pensou ela. Santo Agostinho ele fala uma coisa assim parecida, que Deus, antes de fazer, pensou. Para mostrar muito claro porque o mundo tem uma organização, o mundo tem uma ordem, o mundo tem uma beleza. Então, se nós somos a expressão da excelsa beleza do pensamento do Criador, já entendemos aí que o pensamento tem um poder de construção, tem um poder de destruição e um poder de reconstrução. E a gente está ainda trazendo salmos. Salmos repete um jargão do tipo, vós sois deuses. Então, a gente consegue passar por extensão dos atributos do Pai, que é excelso pensamento, é excelsa beleza, para um pensamento humano, um pensamento espírita de que nós também somos deuses, e nesse sentido, nosso pensamento tem força de construção, de destruição e de reconstrução. Pois bem, feita essa apresentação inicial, ambientado com essas circunstâncias que a gente gostaria de primeiro trazer à tona, eu gostaria de dizer o que é que fundamenta a minha fala. A minha fala está fundamentada num opúsculo, num livro pequenininho de Emmanuel, chamado Pensamento e Vida, no qual ele prefacia esse livro falando que os amigos encarnados pediram a ele um livro que servisse de rota, de orientação para uma vivência encarnada, uma vivência material melhor possível. Então, assim, Emmanuel diz que existe um livro no plano espiritual chamado Pensamento e Vida, que visa educar, orientar, esclarecer os espíritos que vão reencarnar. Então, quer dizer, os espíritos, antes de reencarnar, precisam ler e estudar esse livreto no plano espiritual. Isso é muito interessante. Eu já falei a vocês que primeiro era preciso entender que existe o plano espiritual. Porque, por consequência, é fácil aceitar que é preciso também estudar no plano espiritual para poder reencarnar. Então, a gente não reencarna sem saber do que vai acontecer, pelo menos das coisas principais de nossa vida. A gente não reencarna como se fosse uma coisa avulsa,
uma coisa sem sentido, onde os nossos pais, numa expressão de amor ou ódio, através da atividade sexual, nos pôde dar a oportunidade de vir a ser nesse mundo. Não é o caso. A gente, para vir nesse mundo, uma equipe espiritual nos colocou junto das unidades celulares da mãe, e dessa forma viemos à vida. Mas não viemos à vida de qualquer forma, viemos à vida com um objetivo. E esse objetivo ele precisa ser cumprido. Se não for cumprido, a gente repete uma nova existência para cumprir o que não foi cumprido. Então, feita essa ambientação de que Emmanuel tem um livro no plano espiritual para as pessoas estudarem para reencarnar, ele pôde adaptar esse livro para os encarnados. Quer dizer, vamos dizer, a gente reencarnou, por imposição a gente esqueceu, então Emmanuel traz o livro para que a gente possa lembrar. Quer dizer, realmente é Deus sendo muito bom. Né? Você já estudou, ele está dando a oportunidade para você estudar de novo. Quer dizer, meu filho, você é teimoso, eu sei que você é teimoso, então eu estou mandando de novo aí para você ler. Então, esse foi o caso. Emmanuel, sabendo de nossa teimosia, de nossa natureza, conseguiu, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos oferecer esse livro, que é propriamente um livro do plano espiritual, Pensamento e Vida. E aí a gente entra em específico no capítulo A Mente e o Espelho da Vida. E aí, na primeira frase que Emmanuel fala desse capítulo, ela é muito interessante. A primeira frase é essa: a mente é o espelho da vida em toda parte. E aí vamos lembrar o que é o espelho. O espelho, quando você está de frente para ele, ele reflete sua imagem. E existem diferentes tipos de espelho. Né? Existe o espelho que reflete sua imagem real, e existe o espelho que reflete sua imagem virtual. Tem espelho que inverte a imagem. Tem espelho que mostra a imagem do jeito que ela está, ou então tem espelho que mostra a imagem muito longe, você estando perto. Mas você estando perto, ela mostra muito longe. E se você botar um espelho de frente do outro, ele se repete ao infinito. Então, a alegoria de Emmanuel, falando que a mente é o espelho da vida em toda parte, não é gratuita. É já pensando na multiplicidade de imagens que existe ao se pôr em frente ao espelho. Então, quando a mente é o espelho da vida em toda parte, significa que ela reflete em toda parte a imagem que ela mesma tem. Então, se sua mente tem predominantemente a raiva, o ódio, a vida inteira vai ser um convite a você ficar mais enraivecido. Vou dar um exemplo aqui para a gente não ficar muito complicado. O cara sai com raiva, a moça sai com raiva de casa, sai com aquela raiva. Ele já sai desejando que alguém esbarre nele para ele esculhambar com a pessoa. É muito comum isso acontecer. A pessoa sai com raiva e já quer que alguém esbarra. Sai com raiva e já quer que alguém buzine. Sai com raiva e já quer que aconteça algo a mais para ele expressar a sua raiva. Mesmo que seja inconscientemente, quando a gente está com raiva, o mundo parece nos convidar a ficar com mais raiva ainda. O mesmo se acontece inversamente quando se trata do amor. Quer dizer, eu saio com amor no meu coração, com a ideia do perdão, da misericórdia, da docilidade, da mansidão, e aquilo vem sendo construído no meu íntimo, pouco a pouco. Então, alguém fecha meu carro, eu não vou oferecer uma palavra maldosa. Antes de tudo, eu vou entender que existe uma necessidade ali para ele estar passando rápido, ligeiro demais. E que se ele continuar assim, bom, ele vai encontrar pessoas que não são tão calmas como eu, e isso poderá causar sofrimento a ele. Então, o pensamento de amor predominante quando eu saio me convida a pensar no outro. E aí a raiva, nesse sentido, fica um pouco mais longe de mim. Já quando eu saio com raiva, eu penso mais só nos meus interesses, quer dizer, no tempo de trabalho que eu tenho que cumprir, no tempo de casa que eu quero chegar, na alimentação que eu quero comer, no banho que eu quero tomar, e qualquer coisa que acontece ao longo da minha vida ou ao longo do meu dia se torna um empecilho para isso. Então, eu queria chegar logo em casa, então alguém se torna um empecilho para me chegar em casa. Eu queria chegar logo no trabalho, alguém se torna um empecilho para me chegar no trabalho. Então, quando as pessoas se tornam um obstáculo para a nossa vida, está claro que em qualquer coisa que a gente fizer na nossa vida, a gente vai ter raiva, vai ter frustração, vai ter mágoa. Mas quando a gente entende... Pode falar, tio. Ô, Lucas, veja só, eu queria interromper dentro da sua fala, que eu achei muito boa a colocação do espelho, reflete, e essa imagem pode ser deturpada. Então, da raiva, do ódio, do rancor, enfim, uma historinha bem rapidazinha, para entender que às vezes eu não tenho a capacidade, eu não estou evoluído o suficiente para que eu quebre esse vínculo, esse pensamento ruim. Muitas vezes preciso de alguém mais elevado para quebrar, para que eu não vá passando o ódio, né, como uma corrente. Então tem uma história rapidinho aqui, não lembro detalhes que querer melhor, mas o cara tá apressado e de repente chutou um cachorro na rua. Sabe, cara, ele estava abusado
uma coisa e chutou o cachorro. O cachorro estava abusado, mordeu alguém. Essa pessoa foi morrida, foi para o hospital. Chegou no hospital, o médico estava estressado, reclamando, aquela coisa toda. O médico estressado brigou também, saiu do cara feio, chegou em casa. Quando chegou em casa, tudo abusado, a mãe, ele é solteiro, a mãe jantar. Que jantar ruim, que jantar não sei o que lá, reclamando. Ô, meu filho, você está tão cansado, eu vou fazer um novo jantar, vai tomar um banho, vou fazer um novo jantar para você, que você quer comer o quê, tá? Vai tomar um banho, vou formar a sua cama para você ter que descansar. E aí, quando o médico recebeu o carinho, ao invés de passar as coisas, chegou em casa abusado, mas teve alguém que quebrou essa sequência. Ou seja, quando nós não temos essa evolução, que é isso que nós devemos buscar, crescer, para nós mesmos cortarmos, mas que nem sempre é preciso, tem que aparecer um anjo na vida para que essa sequência de ódio, de raiva, não dê sequência. Então, eu lembrei dessa historinha e eu acho que se encaixa bem aí com o que você começou a falar. Maravilha. Israel, quer fazer um comentário, Israel? Não, é isso mesmo. Achei muito interessante essa questão aí que Carlão trouxe, da gente cortar, né? Para que a coisa não siga, ou seja, pode até chegar em mim, mas chegando em mim não passa. E acho que isso é muito importante. Pode dar continuidade aí. Isso aí que o Carlão trouxe, o Israel comentou aí endossando, é muito importante. Agora, naturalmente, a gente não pode ficar numa tentativa de pureza, que é o inverso do que a gente está propondo aqui, né? Porque olha, tem muita gente, quer dizer, uma grande parte de nós, inclusive nós mesmos, após estudar e compreender aquilo que é, a gente quer, por violência, ser virtuoso, né? Veja, é o inverso. Quer dizer, por violência eu quero ser virtuoso. Por violência eu quero ser caridoso, eu quero que a pessoa veja que eu sou caridoso, eu quero ser paciente, quero que todo mundo veja que eu sou paciente, sabe? E aí ela vai se frouxar, não tem jeito, porque por mais que ela tente, por imposição a ela mesma, tentar ser assim, ela vai sofrer com isso. A ideia do Kardec, quando nos convida ao exercício da virtude, não é a de que exercitar a virtude necessariamente traga sofrimento. Essa é uma ideia muito freudiana, psicanalista do início do século XX, de que tentar ser virtuoso é sofrimento. Por quê? Porque as pessoas não vão reconhecer. Essa era a ideia da psicologia no início do século XX. Quer dizer, ser virtuoso é ruim porque as pessoas não vão reconhecer. Né? Então, você tem que mesclar ali uma relação de buscar seus interesses, seu prazer. Os outros devem ficar ali em segundo plano. Se você conseguir ter prazer e ajudar alguém, bom, aí você vá. Mas aí não é nessa lógica. Quando Allan Kardec nos traz o mundo espiritual de uma forma muito clara, ele mostra o seguinte: meu querido, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, essa vida que você vive, ela não está apartada e separada de toda a história da sua vida, das inúmeras vidas que você já viveu. Não é após 5.000 anos você sendo orgulhoso, com força, que de uma hora para outra você vai deixar de sê-lo. Muito pelo contrário. Para você trocar o orgulho pelo amor da caridade, demanda mais 5.000 anos. Quer dizer, não queira fazer, então, em 2, 3 dias, um trabalho que demanda séculos, mas tenha boa vontade de começar hoje. Então, muito espírita fica nesse nível de agonia, nesse nível de tristeza, porque eles querem ser reconhecidos, querem que as pessoas aplaudam, querem que as pessoas ajudem para poderem serem bons. Mas aí ser bom não é necessariamente esse tipo de reconhecimento, ou tentar sê-lo não é. Até porque você vai ser, não tem jeito, não tem para onde correr, você vai causar sofrimento a alguém. Por quê? Porque você está no processo de construção. E no processo de construção de ser alguém melhor, a gente acaba não medindo direito o que a gente vai fazer. Por quê? Porque tem uma realidade dentro de nós que reflete a nossa essência. Então, a gente tem uma história de vidas e vidas que a gente já viveu, e que essa história, de certo modo, está o tempo todo reivindicando a posição. Então, hoje eu sou o Lucas, do século XXI, nos meus 23 anos para os 24, professor de faculdade, estudando a doutrina, mas vez ou outra ali o padre da Santa Inquisição na Espanha quer reivindicar a posição. Às vezes o reformador de 1500, querendo colocar o protestantismo na frente do catolicismo, quer reivindicar a posição. Às vezes lá o padre da Idade Média, que viam tudo o demônio, quer reivindicar a posição. E aí, às vezes, o pagão, que gostava de fazer a violência pela violência, quer tomar a posição. Então, existem inúmeros conteúdos meus que estão dentro de mim reivindicando a posição. É por isso que muito de nossa vida reflete nós mesmos, mas a gente não conhece. Então, a proposta do Kardec é essa. Se olhe no espelho. Então, quando Emmanuel diz assim,
A mente é o espelho da vida em toda parte. Ele está pedindo para você primeiro ir para o espelho. Vá para o espelho, se olhe no espelho. Esse nariz que você tem, essa boca que você tem, esses olhos que você tem, esses ouvidos que você tem, não são os primeiros, nem serão os últimos. Esse jeito de você viver essa vida agora não é a primeira, não será a última. Esse modo de você tratar as pessoas não é o primeiro, não é o último. Mas olhe para você. O que é que traz mais felicidade para você? E aí você começa a colocar-se de frente do espelho e ver aquilo que tem de feio em você e aquilo que tem de bonito. E aí você vai começar a perceber que é o que você tem de feio que causa sofrimento aos outros. Eu vou trazer um exemplo aqui, porque eu sei que o Carlão quer fazer um comentário. Eu vou trazer um exemplo aqui que aconteceu hoje mesmo, que eu gosto assim de trazer, às vezes, minha vida pessoal para as pessoas entenderem que o palestrante, quando ele fala, ele é o mais necessitado. Hoje a gente estava aqui, eu estou com a minha companheira, certo dia, um final de semana que eu estava com a minha companheira, a gente estava na cozinha, cozinhando e tal, e aconteceu determinada coisa que ela ficou muito chateada. Ela ficou com raiva, saiu chorando. Como ela saiu chorando, eu fiquei com raiva porque eu não vi motivo para ela estar chorando. Então eu fiquei com raiva porque ela estava chorando porque não tinha motivo, e ela estava chorando porque ela via que tinha um motivo. Então foi um para o lado e o outro para o outro. Só que, na verdade, quando ela chorou, foi um pensamento que ela foi lá buscar de sofrimento. E quando eu vi que não tinha sentido no meu olhar, eu fui lá buscar também outra imagem que me trazia sofrimento. Então, foi os dois, em realidades diferentes, que sofreram e foram para lugares diferentes. Então, eu percebi isso, depois de muito esforço, claro, e aí pude ir até ela, e ela também, no mesmo momento, foi compreendendo aos poucos e veio até mim. Então, um olhou para o outro e pediu desculpa. Então, se um e o outro não olhasse para o outro, depois de ver a feiura um do outro, frente a frente, e pedisse desculpa, a coisa não andava. Né? Então, isso é muito importante, pessoal, porque a gente, quando vai se relacionar com outra pessoa, não se relaciona só com o que ela tem de bonito, não. Se relaciona com aquilo que ela é, que é aquilo que ela pode ser, e que a gente vai ajudar a ser. Pode falar, tio. Perfeito. Você me remeteu uma lembrança que um exemplo que eu gosto de dar bastante. Para quem está agora nos assistindo, tá? Eu estou de frente para você, né? Para vocês dois aí, e também as pessoas estão de frente. Por exemplo, se eu desenhar um 6 para mim no chão, um 6, vocês vão ver que número? Vocês? 9. Um 9. Eu botei um 6 e vocês estão vendo que um 9. E eu vou perguntar, que número é esse que eu desenhei? Vão dizer o quê? 9. E eu vou dizer que vocês estão o quê? Errados. E que eu estou certo. Por quê? Para mim é um 6. Para vocês é um 9. O que acontece? Ambos estão certos. O que falta é esse entendimento aí. É chegar a esse ponto que você acabou de dar o exemplo da sua companheira. Então, tem que analisar muito. Aí vem a empatia. Se colocar no lugar do outro, para poder entender o que é que o outro passa. Então, importa demais não ver apenas eu estou certo, você está errado, acabou. Não é por aí. Então, o diálogo é excelente que há. Diz aí, ó. Eu lembrei agora também da história de Chico, né? Que aí vocês vão lembrar também, assim, que chegou uma mulher lá, estressada, que procurou ele o dia todo, e chegou na reunião já batendo na cara dele. Eita! E obrigando ele a dar um passe nela. Rapaz, ele procurou o dia todo, foi no seu trabalho e ele já tinha sido chamado a atenção no trabalho porque as pessoas procuravam ele lá. E quando ia alguém procurar lá, diziam que ele não estava lá. Mas ele estava no trabalho, assim. O pessoal já dizia para não atrapalhar o serviço dele, né? Que ele estava lá de serviço. E em casa também o pessoal dizia que ele estava no trabalho e a mulher ficou procurando ele. E só à noite encontrou ele na reunião pública. E aí bateu no rosto dele e eu disse, agora você vai ter que me dar um passe. Aí ele falou com o Emmanuel assim, eu não tenho condição de dar passe no estado que eu estou. Aí Emmanuel disse, Chico, assim, você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Ou seja, de acordo com a nossa condição, e aí Chico tem uma condição espiritual, que ele estava no entendimento maior do que o dela, né? Ou seja, se eu estou no entendimento maior, naquele momento eu vou ter que ser mais compreensivo, vou ter que dar um pouco mais de mim do que aquela pessoa que está com uma necessidade maior do que a minha, né? E eu acho que tem a ver aí com o que o Carlão comentou também. Show de exemplo, maravilha.
Então, pessoal, para vocês assim, eita, acho que o pessoal fugiu do tema. Não, não é isso mesmo, pessoal. Essa multiplicidade de vidas, de pensamentos, de visões, de sentimentos, de atividades, é justamente o que é o espelho da vida em toda parte. É por isso que a ideia de pensamento ser um conjunto de pensamentos, de sentimentos e comportamentos é uma concepção que Emmanuel traz e que é necessário que a gente medite muito bem. E aí ele até continua desenvolvendo. Depois dele disser que a mente é o espelho da vida em toda parte, ele vai dizer o seguinte: ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que arrancado ao vento do obscuro solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então, o que é que Emmanuel está dizendo? No início, ali, quer dizer, quando a gente era primitivo, o espelho da vida em toda parte era os nossos instintos. E os nossos instintos é esse diamante bruto. Os instintos é o diamante bruto, que precisa ser lapidado. Então, o instinto de sobrevivência é bom e é correto. O instinto de reprodução é bom e é correto. O instinto de constituir família é bom e é correto. Mas aí é preciso avançar. E aí, quando a gente avança um pouco na tentativa de organizar esses instintos, né, a gente vai evoluindo, a gente passa de seres primitivos e começa a pensar, refletir e ter escolhas mais livres, já que o instinto não é uma escolha livre, o instinto é uma escolha automática, né? Que Allan Kardec, na Gênesis, ele vai dizer o seguinte, que o instinto é o guia mais seguro. Por quê? Porque não tem como escolher outra coisa. Quer dizer, o instinto de reprodução é só reprodução e acabou-se. Não desvia para outra coisa. O instinto de sobrevivência vai para sobrevivência e acabou-se, não sobra outra coisa. Então, quando a gente vai para além disso, não, eu escolho quando reproduzir, eu escolho quando sobreviver, note que a gente vai para dois temas diferentes. Eu tanto escolho quando vou construir a família, como eu escolho se eu quero viver ou não. Então, eu já começo a colocar questões que vão além do instinto. Então, a mente ela começa a ficar mais elaborada. E esse diamante bruto, por vezes, ele é assaltado, é assim que Emmanuel fala, assaltado pelas ilusões. Então, nesse sentido, Emmanuel entende que o suicídio é uma ilusão que salteia a inteligência. A ideia de que família não é importante é uma ilusão que salteia a inteligência. E aí, o que é que advém disso? Normalmente, vem os sofrimentos familiares. Os sofrimentos familiares lapidam o indivíduo sobre a importância da família. Então, esse diamante bruto que saiu do instinto para um pouco mais de liberdade, ele é lapidado através do sofrimento. Então, o sofrimento de viver em família, com as diferenças, o sofrimento de buscar e trabalhar, o sofrimento das frustrações e desilusões, lapidam esse espírito que, por vezes, tem um pensamento muito egoísta, muito orgulhoso, muito vaidoso, muito ressentido, muito rancoroso. E as consequências não tem jeito, quer dizer, mesmo que você queira fugir de Deus, não tem jeito. Vamos dar um exemplo. Chico já contou essa história, eu não vou lembrar direito de como é naquela cidade. Mas o indivíduo ele passou 4 vidas sucessivas, ele se suicidando. Reencarnava, se suicidava. Reencarnava, se suicidava. Reencarnava, se suicidava. Então, numa última possibilidade, a espiritualidade colocou o indivíduo para reencarnar com paralisia geral. Nem pensar ele conseguia. Quer dizer, ficava num estado de idiotia, que a gente chama, completa. Era completo vegetalismo. E aí o Chico responde, é porque se der um pouquinho de pensamento, ele se mata. Então veja, a paralisia geral de nossas forças lapida o espírito para reconhecer a necessidade de valorizar a vida. E aí por aí não, vamos dizer, ele desencarna de uma paralisia. Aí depois ele reencarna com uma doença grave, um câncer. Ele morre nos seus 23 anos. Ele querendo viver. Com 23, ele querendo a cura, fazendo quimioterapia, tomando remédio, e a família dando força, e fazendo prece, e fazendo exame de sangue, e tentando de tudo. E ele querendo viver. Mas aí já não dá mais. O câncer vai tirar a vida. Por quê? Vai lapidar o espírito do indivíduo para compreender o valor da vida. E assim sucessivamente. Então, para os espíritos teimosos, orgulhosos, vaidosos, egoístas, o sofrimento é uma lapidação. Para que esse diamante bruto venha a ser um diamante fino, com imagem bem definida. E aí, se a gente avançar mais um pouquinho, a gente conhece esse diamante, essa beleza excelsa que é Jesus. E aí é tanto que uma vez a gente estudando, eu acho que a espiritualidade soou no meu ouvido uma coisa assim. Todo indivíduo
que causar sofrimento a você, olhe para ele e veja que um dia ele será ou ela será como Cristo. Isso é um pensamento muito interessante. Quer dizer, o Espiritismo é um convite a você olhar o outro naquilo que ele ainda vai ser e não naquilo que ele é. É por isso que a gente trabalha o perdão, a misericórdia, a docilidade e a mansidão. Não é o que a gente olha o que ele é hoje, é o que ele ainda vai ser. E eu acho isso lindo, bonito demais. Tio, o que é que o senhor acha disso? Você me deixou sem palavras. As suas colocações já completaram tudo. Eu não tenho nem o que fazer um adendo aí, porque é exatamente isso. E serve para nós, nossa família, nosso convívio de trabalho, nosso convívio na casa espírita, aquela pessoa que às vezes não se bate tão bem. Calma, calma. Certo? Tem pessoas que saem de algumas casas espíritas porque bate com outras. Talvez eu precise estar ali para me trabalhar um pouco mais, para me lapidar. Então, o que você colocou aqui foi 10, foi top. Não sei, Israel, se tem algum comentário aí. Não, e é muito interessante, que a gente até essa semana estudava o livro dos Espíritos, e perguntar assim, os espíritos superiores não sofrem, porque às vezes vê a gente em dificuldade, vê a gente passando por sofrimento, né? Mas não, porque ele está vendo lá na frente já. E a mesma forma que o Lucas trouxe, assim, é ver o criminoso, assim, ver ele já como Jesus, ver que ele é um ser em evolução, né? Aquele estado ali é temporário, e no futuro ele vai estar bem melhor, né? E os espíritos superiores têm essa condição de ver você lá na frente, assim, não pensar você na criancinha que você é agora, mas imaginar você já como um adulto, com responsabilidade e fazendo as coisas certas, né? Isso que é muito interessante. Essa doutrina é tão fantástica que quem a estuda, quem é espírita, que estuda, entende que nós nascemos primitivos, que estamos hoje no mundo de provas e expiações. Eu ainda bruto, ainda com muitos defeitos, mas eu tinha a certeza e aquilo que Lucas trouxe para a gente. Um dia seremos perfeitos. Perfeitos não igual a Deus, Relativamente. Mas relativamente. Então, todos nós estamos fadados à perfeição. Uns vão chegar lá mais rápido, outros um pouco mais lento, mas todos nós chegaremos lá. Show de bola, Filipão. Lucas, gostei. Maravilha. E, pessoal, a gente vai trazer até uma curiosidade aqui agora. Tio sabe da meu anseio pela literatura, que eu acho muito importante. Eu vou citar dois exemplos. Um primeiro, e aí, claro, vou justificar primeiro, porque Allan Kardec ele escreveu uma coisa que a gente chamaria de Biblioteca Racional Espírita. Ele escreveu um livro para nos ajudar a criar uma livraria espírita. Muito interessante isso. Então, lá nesse documento, ele cita os livros espíritas, livros espiritualistas, livros que criticam o espiritismo. Então, ele indica que você constitua sua biblioteca espírita desse jeito. E uma das obras que ele indica, que eu li recentemente, está aqui na minha biblioteca pessoal, está aqui nessa biblioteca pessoal, que é o Fausto, do Goethe. Ele indica esse livro. E é muito interessante, porque ele, no prólogo, onde os personagens estão no céu, está Deus, os anjos, e o Mefistófeles, que é um demônio poderoso, vem para conversar com Deus. E Deus faz uma aposta com o demônio. Vê que negócio interessante. O Mefistófeles, assim, olha, eu quero que você vá atrás do Fausto e faça tudo que você puder. Tudo, tudo. O que você quiser, você faça. Tudo. Se você ganhar de mim, a alma é sua. Pronto. Aí o Mefistófeles, ele aceita a aposta e ele acredita que vai ganhar de Deus. O que é que acontece? Cada coisa que o Mefistófeles faz com o Fausto, leva ele para bebedeira, leva ele para ficar mais jovem, mais bonito, leva ele para se relacionar com mulheres, depois leva ele para uma festa orgiástica, né? A gente chamaria hoje de um cabaré. Para onde ele leva ele, o Fausto só aumenta mais ainda a consciência de culpa e a vontade de sair do lugar. De modo que no final, no último livro, o Fausto vai para Deus. Então, é muito interessante isso. Quer dizer, o Allan Kardec pede para você ler isso. Quer dizer, você pode dizer assim, não, eu vou ser ruim, bata no peito e diga assim, eu vou ser o espírito mais ruim da Terra. Bata no peito. E diga, eu vou. Faça isso 10 mil anos. Deus não tem pressa. Ele tem certeza que um dia você vai ser perfeito relativamente. Certeza. Mas você fica à vontade. Pode ser teimoso à vontade. Agora, que você vai perder, vai perder. Não tem jeito.
E aí, trazendo agora... Lucas, você falou de um livro não espírita. Vamos falar do livro espírita? Tem aí as psicografias de Emmanuel, e a gente tem um romance aí. Temos Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Os 4. No primeiro, Emmanuel, que lá é Públio Lentulus. Recentemente tinha sido Públio Lentulus Sura, senador orgulhoso, egoísta, só pensava nos seus interesses, só fez besteira, machucou a mulher, separou a mulher da filha, enfim, o que ele fez de sofrimento, ele fez. O que ele podia fazer, ele fez. Ele teve um encontro com Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz: você pode escolher modificar agora ou daqui a milênios. Pronto. Quer dizer assim, Jesus não conversou muito tempo, não, tentando converter ele, não. Meu filho, senta aqui. Bota aqui a mãozinha aqui, bota a cabeça aqui. Olhe, faça isso não. Eu lhe amo, tá certo? Não faça isso não. Olha, fique comigo. Não. Você pode mudar agora ou daqui a milênios. Conversa reta, objetiva. Ele não quis. Aí a gente passa aí 1000 anos, 1000 anos não mais, 1800 anos para ver Emmanuel sofrendo com força para a gente conhecer esse orientador maravilhoso de Chico Xavier. Então você olha para Emmanuel, aquele produto, aquele orientador espiritual, aquela prudência, aquele pensamento elevado, mas não olha para o início da história dele. Ele também perdeu a aposta com Deus. Não tem jeito. Ele ficou mais belo, ele ficou mais evoluído, ele progrediu. Então, essa é uma coisa importante. Você que está nos escutando, você vai perder a aposta. Facilite. Vamos estudar e vamos trabalhar. Facilite o processo. Ô, Lucas, você falou de Emmanuel, eu vou falar de outro exemplo. Saulo de Tarso. Sim. E foi o contrário, né? Durante aquela existência mesmo sem ter conhecido Jesus, quando Jesus ainda estava encarnado, ele viu Jesus na estrada de Damasco, ele realmente percebeu a mudança que ele fez. Então, Paulo, mas eu sempre pergunto assim, quem é que quer que Jesus apareça na sua frente? Todo mundo, eu. Todo mundo. Quem é que quer passar pelo que Saulo, no caso, quando tornou-se Paulo de Tarso, passou? Sim. Epa, agora já não sei. Então, eu lembrei dessa parada de Saulo de Tarso. Perdeu a aposta também. E vamos lembrar que a gente está no tema do pensamento, que tem tudo a ver com o que a gente está falando até agora, que você veja, seguir o Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, ter um pensamento em Cristo não significa estar rindo e se divertindo o tempo inteiro. Quer dizer, nós temos aí o exemplo que o tio Carlão trouxe agora. O Paulo se converteu, um pensamento predominantemente em Cristo, mesmo assim ele teve muita porta fechada, muita negação de comida, de alimentos, levou grito, levou pedrada, foi preso. Mas esse apóstolo que sofreu tanto, com força, andou com força, não tinha carro, não tinha moto, andou aquele espaço, acho que é mais de 20 mil quilômetros, 24 mil quilômetros, um negócio assim, de tanto que ele andou. E esse cara que sofreu com força, é ele que nos diz que o que mais importa no final é o amor. Por mais que ele falasse a língua dos anjos, o que mais importa é o amor. Então é esse cara que sofreu, que ele diz, não, eu não vou odiar, eu não vou ter raiva, eu não vou ter ira. O meu pensamento é amor. Então ele era feliz apesar dos pesares, porque ele está com o pensamento em Cristo. Agora um pensamento, se não for em Cristo, apesar dos pesares, só vai ter pesares. Só vai ser sofrimento. Verdade. Porque um sofrimento sem sentido é o pior sofrimento que existe. Porque uma coisa por exemplo, vamos dar um exemplo aqui catastrófico. Eu pego um câncer, mas eu sei qual é o sentido do câncer na minha vida. Apesar dos pesares, eu vou ser feliz com a minha condição. Agora, eu tenho câncer, não compreendo o sentido do câncer na minha vida. Apesar dos pesares, só vai ter pesares. Não tem remédio que dê conta. Nós temos aí, então, inúmeros exemplos de seguidores, de apóstolos, discípulos, que sofreram, mas mesmo em sofrimento foram felizes porque estavam com um pensamento em Cristo. E aí vamos seguir no raciocínio que Emmanuel nos traz. Então, a gente falou, a mente é o espelho da vida, ela é em relação ao diamante que está em lapidação, e ela varia do ser primitivo, do ser que está em desenvolvimento, ou do ser que já alcançou uma perfeição relativa como Jesus. E aí ele diz assim, olha, estudando de nossa posição espiritual,
Confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva, em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então ele está dizendo assim, todos nós nem somos mais primitivos, mas ainda não somos anjos. Nós estamos entre uma coisa e outra. E quase sempre nós também estamos tendo pensamentos, ora primitivos, sentimentos, ora primitivos, pensamentos, ora angélicos, sentimentos, ora angélicos. O que Emmanuel está nos convidando é diminuir essa variação. Quer dizer, quanto mais a gente conseguir manter o nosso pensamento em Cristo, em pensamentos elevados, tanto menor a gente vai ter pensamento baixo, vil e inferior. Mas quanto menos esforço a gente fizer, mais a gente vai oscilar entre um pensamento baixo e um pensamento alto. Quanto maior essa oscilação, mais sofrimento nós temos. Por quê? Porque a cada vez que a gente erra, a consciência da culpa nos devora. Nos devora. Né? É tanto que o Paulo de Tarso, ele diz assim, que a consciência de culpa é similar a ter brasas na sua cabeça. Né? Então, brasa pegando fogo na sua cabeça. Então, a cada erro, quando a gente está muito longe da verdade, o sofrimento é muito grande. Então, quanto mais a gente diminui essa oscilação entre sentimentos baixos, vis e maldosos e pensamentos superiores, mais a gente consegue ser feliz, ser alegre, ser paciente, ser resignado, ser manso. E apesar das dificuldades, dos obstáculos, a gente consegue se manter equilibrado, se consegue manter em harmonia. Então esse é o convite de Emmanuel. Não fique bem só quando tudo estiver bem, não. Tente ficar bem quando as coisas não forem bem. Porque assim, por exemplo, agora mesmo a gente está vivendo em pandemia e a gente está falando muito de amor, de evangelho, de espiritualidade, de regeneração. Aí quando passar isso, que voltar para o dia a dia, quando a gente volta para a rotina de trabalho, volta para a rotina de casa, às vezes sai na sexta-feira, às vezes tem uma vida sexual ativa, então a gente acaba esquecendo. Não vamos esquecer, não. Vamos esquecer, não. Esquecer isso causa tanto sofrimento, vamos esquecer, não. Vamos manter, meus irmãos e minhas irmãs, o pensamento em Cristo, o pensamento na esperança de um mundo melhor, mesmo quando a gente voltar para esse mundo que a gente considera normal. Porque é só com esse pensamento elevado, com esse sentimento elevado, que o nosso comportamento vai ser elevado. E o nosso comportamento sendo elevado, a gente impacta as outras pessoas. É isso aí que o tio Carlão falou. A gente quebra essa corrente do mal, quebra essa corrente negativa com o amor. Vamos nós, não os outros, deixemos os outros ser os que eles quiserem, mas vamos nós ser exemplos. Porque já dizia Francisco de Assis, a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. E o exemplo, aquele comportamento final, é a expressão de um esforço contínuo de prece, de trabalho, de estudo. Não vejam a voz calma do Chico como se do nada ela existisse. Antes de tudo, foi um homem que estudou muito, trabalhou muito e fez muita prece. Não vamos esquecer desses pilares de nossa vida, para que nosso pensamento reflita a vida que desejamos. Esse é prece, estudo e trabalho. Tio, comentários? Show de bola. O exemplo, você falou um exemplo aí, o exemplo não é a melhor maneira de ensinar. Vou repetir. O exemplo não é a melhor maneira de ensinar. O exemplo é a única. Então, não é de falar e minhas ações serem diferentes. Então, o exemplo é importante que parta de quem está falando. Maravilha. Isael? Isso aí, concordo aí totalmente. Dizer que o pessoal está no Facebook, está comentando, está gostando, está todo mundo elogiando aí. E, pessoal, como a gente já está partindo para aquele finalzinho, e tio disse que a gente tem que deixar com gostinho de quero mais. Isso. Então, vou trazer uma frase de Emmanuel aqui. Vou fazer breves comentários. Vou passar para ti, Isael, porque está chegando a hora. Mas vai ter mais depois. Vê só uma frase interessante de Emmanuel. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante, porque respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, meus irmãos, se eu parar de respirar, é fora de dúvida que eu vou desmaiar. E se eu não me recuperar, vou morrer.
Então, quando Emmanuel traz assim, respiramos no mundo das imagens que projetamos ou recebemos, ele quer dizer que os pensamentos e sentimentos que a gente tem ou traz vida ou traz morte. Se na sua vida tá tudo caindo, tá tudo se destruindo, tá tudo parecendo que está morrendo, a vida perdendo sentido, os relacionamentos estão difíceis, o trabalho está difícil, parece que tá tudo morrendo, olha para o teu pensamento, olha para o teu sentimento e vê o que estás respirando. Porque quando respiramos nas imagens que o Cristo nos traz, quando respiramos nas imagens que os cristãos exemplares nos traz, quando respiramos na caridade, quando respiramos na compaixão, na misericórdia, no amor, então a nossa vida é preenchida com esse ar fabuloso e a gente começa a olhar para as coisas e não vê o preto e branco, mas vê o colorido da obra do Criador. E a gente começa, olhando para a obra perfeita, compreender que nós também somos obras perfeitas. E como obras perfeitas, respirando na perfeição, vamos sendo convidados a praticar, a exercitar a virtude. E dia após dia, respirando na beleza do Criador, vamos sendo convidados também a ficarmos mais belos, mais justos, mais misericordiosos. Você está respirando aonde? Em Cristo? Porque fora do Cristo, qualquer respiração é ruim. Lembra sempre disso. Aonde estás respirando? É aí que está a tua vida. Show. Show de bola, show de bola. Valeu, Lucas. Show de bola. Mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo aqui. Israel, nosso técnico de informática, que sem ele isso aqui não era possível, nosso coach. Lucas, Felipe, meu sobrinho, a palestra foi top, foi show de bola. Eu queria só falar algumas coisas antes de passar para Israel e encerrar com a prece final. Ok, Israel? Então, Sim. O Lar de Jesus, certo? Nessa pandemia, nesse isolamento social, não parou de trabalhar. Nós temos os nossos estudos nas segundas e nas quartas-feiras e domingo, todo domingo, a nossa live, que domingo que vem teremos novamente. E nós estamos também assistindo, certo? Ajudando a pessoas. Então, quem tiver e quem puder doar cestas básicas, é só entrar em contato comigo, com Israel, tá? No Face do Lar de Jesus tem meu telefone e quem quiser pode mandar uma mensagem e aí eu vou buscar onde quer que seja. Tem uma comunidade muito próxima, onde a nossa sede é a Rua da Lata. Nós fizemos uma entrega e vamos fazer outra essa semana, mais uma vez, tá? Estou convocando, depois eu entro no grupo da gente e convocar quem pode ir entregar. Carlão, estás falando isso para aparecer que você é caridoso, que você está ajudando? Não, não é Carlão, não é Israel, é o Centro Espírita Lar de Jesus. Esta entidade religiosa é quem está fazendo o trabalho. Então, tem a ajuda de muitos amigos que dispõem de condições, me dão dinheiro, me dão alimentos, enfim. E daí a gente faz isso e vai entregar. Então, nesse ponto aí. E o outro, eu queria agradecer mais uma vez a Lucas pelo tema. O pensamento cria a vida que desejamos. Esse tema foi show de bola. Que nós façamos essa reflexão. E ele colocou aí, a mente é o espelho da vida em toda parte. E com muita propriedade, que o espelho muitas vezes não reflete a realidade. Então, tenhamos cuidado. Vamos olhar com um olhar diferenciado para poder não ter aquela imagem deturpada. Então, o olhar, muitas vezes, os olhos enganam. Então, tenhamos cuidado. Respirando o ar, como diz bem o meu sobrinho, o ar de Jesus, com esse ar, as coisas ficam mais fáceis. E eu encerro, antes de passar para Israel fazer a prece, e fazer as suas considerações também antes de fazer a prece, o que eu falei no início. Pense coisas boas. Fale coisas boas. E, principalmente, faça coisas boas. Veja que sintonia. Eu sabia do tema que Lucas trazia, mas o exódio que eu vi no início, com essa palavra aqui, encaixou bem direitinho com a palestra. Israel, faça suas considerações finais e depois encerre com a prece. Eu só agradecer aí a Lucas, né, por ter se disponibilizado aí, passar esse tempinho aqui com a gente. Realmente foi muito bom passar esse momento aqui. Eu tenho certeza que quem está aí assistindo
também gostou muito. E aí que todos possam compartilhar, né, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que realmente eu tenho certeza que vai transformar vidas, né? Então vamos então à nossa prece final, como agradecer por esse momento, né, tão maravilhoso que a gente teve a oportunidade de estar aqui, né? Jesus amigo, estamos gratos por esses pequenos instantes que tivemos aqui envolvidos nesse ambiente de paz, de luz, de amor, onde quer que estejamos, nos nossos lares, que essa energia que ficou nos envolvendo durante todo esse encontro possa envolver nossos familiares, possa nos proteger, nos fortalecer, e que possa também ao encontro daqueles que sofrem, que estão doentes, seja nos hospitais, seja em suas residências, que tua luz, que teu amor possa abençoar a todos. Protege-nos, Jesus, que tuas bênçãos possam permanecer entre todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Lembrando, domingo que vem, às 20 horas, estaremos aqui novamente com a graça de Deus. Israel, salva aí, né? E deixa nós três aqui conversando um pouquinho. Ok. Pode ser água nova, peraí. Tá bom. Valeu.